Sendo Exu de Verdade, uma sequência de lives onde eu vou trazer aqui os fundamentos de Exu, da sua natureza, as suas particularidades, as suas características, mostrando o que verdadeiramente é Exu. Seja você muito bem-vindo e bem-vinda à nossa live do dia 2, seja que se sinta abraçado, cumprimentado. Estou muito feliz, muito realizado de estar em mais uma noite aqui com vocês, 11 horas da noite em ponto, e mais um encontro aqui nesse nosso Instagram. Eu quero que você que está chegando agora, você vá acenando para mim, vá dizendo se o áudio tá bom, vá me comunicando como estão as coisas aí para nossa segunda live de estudos, segunda aula de sequência de 7 que nós teremos ao longo dessa semana. Vá me dizendo aí como que tá o áudio para você, tá? Áudio ok? E também aproveita e me diga de qual estado você está falando, de qual cidade, de qual país. Vamos já começar a nos comunicar, vamos começar a conversar aí, vamos começar a nos fazer entender, né? A gente tem muita coisa pela frente, muita coisa especial para falar. Hoje é um dia muito especial, hoje eu vou até me expor um pouco aqui, a gente já vai falar exatamente do tema de hoje, que vocês vão saber. E a gente tem muita coisa para trazer aqui para vocês. Estou vendo aqui Manaus, Presidente Prudente, São Paulo, muito bom, Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu sei que a gente tem aqui o Brasil inteiro ouvindo, acompanhando, Belo Horizonte, sejam todos muito bem-vindos. Ótimo, Maceió, Alagoas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Natal, em todos os lugares. Vou pedir para você compartilhar, avisa todo mundo, pega aí e dá um jeito de avisar as pessoas que a gente está ao vivo nesse momento, que a gente tem uma noite de estudos hoje, das 11 à meia-noite, nossa segunda live falando de Exu, especialmente trazendo aqui o desafio, conhecendo Exu de verdade. Eu já adiantei para os que assistiram a live de ontem, a nossa aula, que hoje eu vou falar como Exu transformou a minha vida e eu quero te ajudar com a live de hoje a entender como Exu pode estar transformando a sua vida também. Como as coisas que estão acontecendo com você podem ser processos da transformação. Como coisas que você está passando, coisas que você está vivendo, podem ser, na verdade, desafios que estão te levando a uma experiência muito melhor, a um estado muito maior na tua vida. Eu quero te mostrar algumas coisas que aconteceram comigo, para você entender que em nenhuma das ocasiões, em nenhum dos momentos, eu estive sozinho nesse processo e eu diria que em todas as ocasiões Exu esteve do lado, presente, cuidando, zelando e me amparando. Então a gente vai juntos mergulhar um pouco nessa minha história aqui, junto com Exu. Exu que está do meu lado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro eu digo nesse sentido de proximidade, né? De afinidade. Eu compactuo com a presença de Exu e com esse amor. Por isso que eu defendo tanto essa bandeira de nós desconstruirmos os equívocos, as mentiras e levarmos adiante a verdadeira mensagem sobre Exu. Tá, você que está chegando agora, me fala como está o áudio para você, vai me falando de onde você é. Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa quarta-feira. Estamos aí ao vivo, nesse momento chegando a 1000 pessoas, 11 horas e 5 minutos, pessoas de todo o país. Vamos chegando, vamos chegando. Isso, e você soube, se assistiu, me fala se você viu a live de ontem, se ouviu a live de ontem, diz sim, se não viu a live de ontem, diz não, tá? Viu a live de ontem, diz sim, não viu a live de ontem, diz não, só para eu saber. Londres, estou vendo aqui, tem gente de Londres, tem gente aqui de muitos lugares, Portugal, Espanha, Argentina. Aqui eu estou vendo que a maioria também assistiu a nossa live de ontem, né? Estamos aí com quase 1.050 pessoas. E nesse momento eu quero reforçar qual é o nosso propósito no dia de hoje, nessa nossa segunda live de uma sequência de 7. É falar ainda da proposta de conhecer Exu de verdade. Para conhecer Exu de verdade, a gente precisa desconstruir as inverdades, a gente precisa desconstruir o que não é Exu. A gente tem feito isso com um trabalho incansável, tá? Então vamos juntos aí a fazer isso e vocês, aí onde vocês estão, nesse momento, na casa de vocês, no carro, no ônibus, na faculdade, na escola, no trabalho,
na cama, onde for, e eu aqui em casa agora para me dedicar a conversar com vocês e contar um pouquinho de como Exu transformou a minha vida. A pauta de hoje é exatamente essa, é poder te mostrar coisas que acontecem com a gente e que muitas vezes, na verdade, são processos de transformação. Acontecem com a gente porque Exu está nos transformando, Exu está nos levando para um processo de transformação. Eu vou contar um pouquinho para vocês qual que é a capacidade e a função de Exu. Exu, ele é o Senhor dos caminhos, e quando a gente fala como o Senhor dos caminhos, é aquele que cuida dos destinos, é aquele que está à frente de todo o trajeto que nós vamos percorrer. Nós, sem exceção, viemos nessa encarnação para vivenciar experiências. Nós viemos para percorrer um caminho que vai gerar aprendizados para nós. A nossa alma, ela vem carregada de necessidades de aprendizados. Todos nós, sem exceção, temos que aprender alguma coisa. E a oportunidade do reencarne, ela é exatamente essa proposta, de através do reencarne aprendermos uma lição. Então, sem exceção, todos nós estamos aqui para uma passagem e uma experiência carnal para evoluir a alma, E Exu vem como um agente nesse processo, ele vem como esse que vai auxiliar a gente nesse processo de crescimento, de amadurecimento, de transformação. Ele é aquele que vai nos levar para os caminhos de aprendizado, porque são os aprendizados, presta atenção nisso, tá? Quero saber se vocês estão me ouvindo, olha só. São os aprendizados que vão nos levar à transformação. São as lições que vão nos levar ao crescimento. É exatamente isso que nos faz nos transformar. Não são as coisas boas que nos faz crescer, são as coisas desafiadoras. Então são as coisas desafiadoras que nos faz crescer. E Exu é exatamente esse, que está no caminho, nos levando aos desafios que nos farão crescer. Então ele como agente do destino, ele como Senhor dos caminhos, o responsável pelas encruzilhadas, é aquele que sempre nos coloca diante dos desafios necessários para nos gerar os aprendizados e os aprimoramentos para transformar a nossa alma e o nosso ser, para que a gente possa viver cada etapa da vida com mais excelência, com mais abundância e com mais aproveitamento. Se a gente vive uma vida de escassez, se a gente vive uma vida de dificuldade, se a gente vive uma vida de muitos tropeços, é porque a gente ainda não está aprendendo as lições necessárias. É porque a gente ainda não está abrindo mão do que precisa abrir, é porque a gente ainda não transformou dentro da gente o que precisa ser transformado. Mas Exu está sempre presente nesse processo, porque o desafio, a dificuldade, a perda, o empecilho, ele sempre é uma maneira de te fazer crescer e te colocar em um novo estágio da vida, em um novo padrão da vida, tá? Entenderam isso? Faz sentido para vocês? Se sim, só coloca um coraçãozinho. Só para você que está chegando, você que está conectado comigo, para saber se você está me ouvindo e se você está entendendo. Porque quando eu começar a falar aqui, eu não vou parar mais. Então, só para saber se você já pegou essa minha primeira fala aqui, coloca um coraçãozinho ou um sim, tá? Só para a gente saber se a gente está falando a mesma língua aqui. Se vocês estão me ouvindo também. Pelo jeito sim, Muito bem. Ótimo, entendendo isso, entendendo o papel de Exu, entendendo que ele é o Senhor dos caminhos e vai nos levar sempre a esses desafios, a gente vai saber que ao longo da nossa vida, independente da religião que você siga, independente do que aconteceu, o caminho religioso que você seguiu no seu passado, Exu sempre estará presente, Exu sempre estava presente nas transições, nas mudanças, nos crescimentos, nas perdas, nos tropeços. Independente do que aconteceu no passado, a sua idade, a sua experiência, Exu sempre foi o responsável por te levar até os momentos de transição, os momentos de transformação. Então a gente entende Exu como aquele que está presente na nossa vida, desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, muito além da religião de Umbanda, mas sendo um agente de transformação, sendo aquele que vai nos levar ao processo de crescimento, sendo aquele responsável pela mudança na nossa vida. Pois bem, compreendido isso, fica tudo muito mais fácil de eu contar um pouco as coisas que me trouxeram a compreensão de como Exu foi importante para eu ser quem eu sou hoje e me transformar em quem, de alguma forma, eu me transformei. E estou ainda me transformando. Eu sou uma pessoa de 35 anos só, então sou muito novo, tenho muitas coisas ainda para vivenciar, muitos erros para cometer, muitos acertos também. E Exu sempre está presente e eu consigo hoje notar muito mais a presença dele, talvez com um pouco mais de consciência. Mas
isso não era sempre no passado, não era bem assim, né? Eu vou contar para vocês um pouco, eu vou começar essa contagem, esse conto da minha história, especialmente quando eu abri o Casa de Lei, e depois eu vou voltar um pouquinho mais no tempo, tá? Então, você que está chegando agora, para você entender, a proposta de hoje, da nossa aula, é eu contar para você como o Exu transformou a minha vida, para que você possa identificar também, na sua vida, como o Exu também está atuando, como o Exu está agindo, como o Exu está fazendo por você. Tá? A maneira de eu me colocar, eu vou me expor aqui, vou colocar algumas questões pessoais, coisas que aconteceram comigo, aconteceram dentro da religião de Umbanda e fora da religião de Umbanda, para você poder também se identificar e saber, entender, olha, poxa, eu acho que naqueles momentos Exu estava do meu lado. Eu acho que naqueles momentos a presença de Exu estava realmente viva junto comigo. Isso sempre, tá? Você reconhecendo ele ou não, você sabendo da existência dele ou não. Pois bem, quando eu fui abrir o Casa de Lei, eu fui abrir o Casa de Lei quando eu tinha 23 anos. Foi quando eu tomei conta do chamado, né? Eu tomei consciência desse chamado espiritual. Eu tinha 23 anos de idade. 23 anos de idade, né? Isso é muito novo para você pensar em assumir um terreiro de Umbanda. Uma pessoa que não tinha na sua família uma herança religiosa, uma herança espiritual. Então não tinha uma referência para mim de uma mãe, de uma avó, de um tio, de um parente que tinha um terreiro e que eu estava ali seguindo os passos de alguém. Simplesmente, um dia, essa entidade, que é o Exu das Matas, ele disse, através de uma manifestação, que nós abriríamos um terreiro e que nós teríamos uma missão e um compromisso juntos. A missão de transformar vidas através deste caminho. Pois bem, isso eu com 23 anos. Lá com 23 anos, a gente está falando há 12 anos atrás, eu comecei a amadurecer essa ideia dentro da minha cabeça. Tá, então o Exu falou que então a gente vai abrir uma casa. Então vamos ver, vamos deixar rolar. Vamos ver como que isso vai acontecer, né? Passou-se o tempo até uma certa ocasião que, na época, o terreiro que eu era filho, o terreiro que eu fazia parte, que foi, na verdade, o único terreiro que eu fui filho espiritual, médium mesmo, que era um terreiro de Umbanda Omolocô, esse terreiro, naquele ano específico, quando eu tinha 24 anos, esse terreiro fechou. Esse terreiro fechou por conta de problemas pessoais da Mãe de Santo, problemas internos da casa, e esse terreiro fechou. E eu me vi completamente sem chão, completamente desamparado. Como todo médium, talvez, eu vou desativar um pouquinho as conversas aqui, tá? Vou aceitar a sugestão de alguns de vocês, vou desativar a conversa para vocês poderem prestar atenção no que eu estou falando só. Aí já a gente ativa de novo. Pronto. Então, primeiramente, muito obrigado pela audiência, você que está chegando agora, tá? Vamos lá. Aí o que aconteceu? Com 24 anos, aquele terreiro que eu fazia parte, que eu era filho, fechou. E o que aconteceu? Eu me vi totalmente sem chão, totalmente desamparado. Fiquei sem saber exatamente o que fazer, o que seguir, fiquei sem norte, porque antigamente, e a gente não está falando de tão antigamente assim, a gente está falando de 11 anos atrás. Né? E isso não é tão antigamente assim. E isso eu já tinha 8 anos de Umbanda, praticamente. Vivia já 8 anos dentro daquele terreiro, trabalhando ativamente, já era um médium de incorporação, já era um médium de atendimento, já tinha a minha experiência dentro da casa. Mas aquele terreiro fechou e, por ser a minha única referência de religião de Umbanda, eu me vi sem chão. E uma ocasião, deitado no sofá da minha casa, depois que esse terreiro fechou, depois de algumas semanas ou meses que esse terreiro fechou, esse Exu que me acompanha, ele apareceu para mim na sala da minha casa. Eu devia estar dormindo, eu falo que eu devia porque eu não me lembro exatamente em que condição que eu estava, mas eu deveria estar dormindo, eu devia estar num sono, desdobrado, sonhando, não tenho a mínima ideia. Ele aparece para mim, né, numa cena ali dentro da sala mesmo, todo de preto, exatamente como ele se vestia, como ele pedia para eu me vestir nas giras, né, vestido todo de preto, com uma blusa e uma calça, e ele diz para mim, bom, levanta daí que a gente vai começar o nosso trabalho. E em meio àquela experiência meio bizarra, que eu não sabia se era sono ou se eu estava acordado, ele dizia, você vai nas matas em até 7 dias e você vai fazer uma oferenda para mim, lá a gente conversa. Pois bem,
foi exatamente então, eu acordei meio assustado, meio duvidando, como todo médium duvida de tudo, né? Não acredita em nada que passa na cabeça. Eu decidi então seguir essas orientações dele e fui lá para as matas para fazer o que ele pediu. Uma semana depois eu fui para o Santuário de Umbanda no ABC. Na época eu não tinha um carro, então eu fui de ônibus. Eu me lembro que a viagem de onde eu morava, de Jundiaí, até São Bernardo do Campo, levava de ônibus cerca de 4 horas e meia, assim. Eu me lembro que eu fui carregando alguidares, foi uma coisa muito difícil, assim, muito sacrificante. Mas eu sentia que eu estava fazendo a minha parte, aquilo era prazeroso demais. E eu sentia que ele estava comigo o tempo todo, dentro do ônibus, era uma coisa muito louca. Quando eu cheguei nas matas, uma semana depois daquela experiência dentro da minha sala, eu fiz a oferenda com as minhas limitações, com o pouco conhecimento que eu tinha. Fiz a oferenda para o Exu das Matas na ocasião. E ali eu firmando, enquanto eu fazia as minhas evocações, eu sozinho, em meio às matas, né, naquele momento, meio isolado, o Exu incorpora. Ele incorpora em mim e eu estava sozinho naquela ocasião. Eu, como médium semiconsciente, eu pude me lembrar, pude sentir, pude perceber a presença dele e pude, como nunca, entender exatamente o que ele queria de mim e o que ele esperava da minha pessoa, né? Então, naquela ocasião, aquela oferenda que eu fiz, eu fiquei em transe, manifestado com o Exu, sozinho, ele agachado no chão, eu acredito que por umas 2 horas, que foi o tempo que houve um diálogo profundo interno entre eu e essa entidade, que me norteou tanto, com tanta segurança, com tanta certeza, que eu saí de lá e transformei um quartinho que tinha na casa da minha mãe, que é onde eu morava na época, em Jundiaí, no terreiro Casa de Lei. Então eu saí de lá naquele domingo, foi um domingo inclusive, eu saí de lá naquele domingo por volta das 3 horas da tarde, saí voado, cheguei em casa já à noite e peguei um quartinho, limpei aquele quarto, pintei aquele quarto, naquele domingo mesmo, eu fiz todas as coisas que precisava e aí eu já comecei a montar o meu congarzinho e montei o Casa de Lei, exatamente no fundo da casa da minha mãe, seguindo as orientações do Exu. Foi muito curioso, porque a única coisa que ele me disse na ocasião foi, e já vocês vão entender exatamente onde eu quero chegar, para vocês verem como o Exu está presente na nossa vida, exatamente nos tropeços, nos desafios e nas transformações, tá? Por enquanto a história está muito bonitinha e está muito florida. O Exu vem, na ocasião ele só me fala, bom, você comece da forma com que você tem na mão, do jeito que você puder, mas comece alguma coisa. Precisamos dar um passo. E aí então eu decidi, eu já me veio na memória o quartinho que eu tinha lá na minha mãe, decidi fazer isso lá e assim foi, e assim aconteceu. Pois bem, comecei a atender ali familiares, comecei a atender ali conhecidos da família, comecei a atender pessoas que estavam doentes, iam surgindo pessoas que esporadicamente sabiam que eu estava fazendo atendimento em casa quinzenalmente, e ali o pai Joaquim de Aruanda atendia com seu tratamento para depressão na época, e o Exu das Matas vinha em algumas ocasiões para lidar com energias mais densas ou vir para dar alguma orientação. Isso tudo em um ambiente tímido, reunindo 3, 4, 5 médiuns em algumas ocasiões. Então era um ambiente muito pequeno em Jundiaí e ali começa o Casa de Lei, sob a orientação desse Exu. Eu diria que ali foi o primeiro passo de algo que, na verdade, eu não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Porque desde o princípio, é importante vocês saberem assim, né? É importante vocês saberem que, desde o princípio, eu nunca quis abrir o Casa de Lei, né? Eu nunca quis ser pai de santo, eu nunca quis abrir um terreiro. O desejo de estar à frente de uma casa nunca foi nunca me norteou, nunca me inspirou. Eu nunca olhei para a mãe de santo, para o pai de santo e falei, poxa, eu queria aquela posição porque é legal, assim. Muito pelo contrário, eu não gosto de me expor, assim. É muito interessante, né? Eu tô aqui na internet, vivo da mídia, me exponho, mas eu nunca fui a pessoa que, por exemplo, mais falante dos amigos, eu nunca fui a pessoa que mais me comunicava, eu nunca fui a pessoa que gostava de falar em público, eu nunca fui o mais fotogênico, eu nunca fui a pessoa que se expunha, eu sempre fui o mais tímido, o mais quieto, eu sempre fui a pessoa mais reservada, a pessoa que sempre falou menos. Então, estar até diante da vida que eu vivo hoje foi um desafio proposto pelo Exu, né? É importante ressaltar, vocês vão entender como tudo isso se constrói. Antes do Casa de Lei,
essa exposição que hoje eu vivo não existia, porque a minha vida sempre foi contrária a isso, né? Eu sempre optei por me esconder e não me expor. Então o Exu me conduz para a exposição. E aí vocês vão entender o que está por trás dessa causa, né? E aí a gente ali começa o trabalho, isso dura cerca de 1 ano mais ou menos, esse trabalho na casa da minha mãe, e até que o Exu vem novamente com mais um desafio. Ele diz, bom, aqui já foi o suficiente, agora vamos dar um outro passo. Eu quero que você saia da sua casa, saia dessa casa, tire o terreiro daqui e torne o terreiro determine um espaço apenas para o terreiro, alguma coisa assim. Então, o que ele estava dizendo? Que eu não deveria mais usar da minha casa para o meu terreiro, que eu deveria ter um espaço destinado apenas para o terreiro. E aí eu decido, por questões profissionais até, na época, eu estava abrindo uma agência de publicidade, eu decidi na época, então, me mudar para São Paulo, de Jundiaí, vim para São Paulo, e aí, nessa ocasião, eu aluguei já uma casa e tive condições na época, de uma forma muito sofrida até, de alugar um imóvel comercial, onde seria o terreiro. Eu me lembro que para alugar um imóvel comercial foi um grande desafio, porque eu não tinha dinheiro para isso. Custava R$700 na época o aluguel, eu não tinha esses R$700, porque eu estava abrindo um negócio, eu estava duríssimo assim, duríssimo. E aí eu estava começando uma outra área da minha vida, assim, me desenvolvendo em outro setor, não tinha nada a ver, e investir no terreiro não estava nos meus planos. E aí eu me lembro que o Exu pegou e falou, você precisa juntar X valor por mês. Ele falou exatamente isso para mim. É bizarro, né? É interessante. O Exu falou exatamente isso para mim. Você precisa juntar X valor por mês. Ele falou cerca de 6 meses antes de surgir esse imóvel que custava R$700. E aí esse valor que ele falou era R$700. E eu comecei a juntar um valor e quando eu juntei um valor de 3 vezes o aluguel de R$700, então deu R$2.100, me apareceu este imóvel que custava R$700 por mês, e quando eu fui alugar, eles pediam um calção de 3 meses, que era exatamente o valor que o Exu tinha pedido para eu reservar. Esse valor estava num baú, numa caixinha, dentro da tronqueira, com com dinheiro todo embolado assim. E aí eu, enfim, aluguei esse imóvel, como o Exu orientou, fiz a locação, encontrei o Casa de Lei, o primeiro espaço físico fora da minha casa, nasce o Casa de Lei. E aí começa a grande jornada de queda do Casa de Lei, de queda do Alan. Eu tive, nesse momento aí, um maior desafio, talvez, da minha vida depois de adulto, que foi o processo onde o Casa de Lei nasceu, se destruiu e renasceu. E eu vou contar isso já, tá? Eu só quero ativar os comentários aqui só para saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão conectados comigo, se vocês estão ligados aqui, tá? Enche de coraçãozinho, deixa um joinha se vocês estão me ouvindo, se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Sim, eu tô vendo. Ótimo, tô vendo aqui bastante gente comentando, sim. Nesse momento estamos em 1850 irmãos aqui juntos, nesta noite de quarta-feira. Eu estou contando hoje para vocês um pouquinho de como Exu transformou a minha vida e a partir da abertura do Casa de Lei, muitas dessas transformações aconteceram e eu quero que você se identifique com algumas coisas que me aconteceram, tá? E você vai ver que você vai se identificar. Então, eu estou vendo aqui que vocês estão me entendendo, perfeito. Então, continuando a nossa história aqui. Continuando a nossa história. Então, o imóvel alugado, começa o desafio. Montei o Congá, né? Então eu comecei pouco a pouco, né, dentro das minhas possibilidades, montar o Congá do Casa de Lei. Aí comprei as imagens, fiz lá. Eu até vou publicar depois nas redes sociais esse Congá para vocês conhecerem, tá? Fiquem atentos aí. Amanhã, por exemplo, eu vou publicar uma foto desse Congá. E aí eu montei o Congá, fui montando pouco a pouco. E gradativamente, foi muito louco, porque gradativamente, no período de 6 meses, eu aluguei um imóvel,
um período de 6 meses, do dia que eu aluguei até completar mais ou menos 6 meses, veio uma série de coisas dando errado. Tudo dando errado. O imóvel começou a ter vazamento, o piso do imóvel, como era uma sobreloja, começou a levantar. Problemas hidráulicos, problemas técnicos, problemas que poderiam dar em qualquer imóvel. Mas começaram a surgir no meio do caminho coisas que eu não tinha como solucionar. Coisas que poderiam acontecer em qualquer outra ocasião, mas que naquela ocasião eu não tinha como solucionar. Por falta de recursos financeiros, por falta de equilíbrio emocional, por falta de experiência de vida. E na ocasião eu não tinha um pai e uma mãe, né? É importante dizer, eu também não tenho uma família grande. Então, por exemplo, eu estou colocando para vocês coisas muito pessoais. Olha que interessante aqui, eu estou trazendo para vocês coisas da minha particularidade. Então, a minha mãe é uma pessoa que ela está inserida na religião, mas ela não vive comigo isso. Então, ela não esteve presente na abertura do Casa de Lei. Minha mãe carnal, né? Então eu abri o Casa de Lei meio que sozinho nesse processo, até acompanhado de algumas pessoas, mas muito mais sozinho. Eu não tenho pai, por exemplo, pai carnal, então quer dizer, eu não conheço meu pai. Então não tive um apoio familiar, não tive um apoio de grandes pessoas que puderam auxiliar. Então acabou que sendo um jovem de 23, 24 anos, tendo que, pelo desafio da vida, abrir um terreiro de Umbanda, porque o invisível morto estava mandando, era mais ou menos isso que estava acontecendo. E aí, ao longo de 6 meses, do dia que eu aluguei o terreiro até o dia que começou, até durante 6 meses, começou a acontecer uma série de episódios negativos, uma série de coisas. E aquilo foi minando o meu estado emocional. Foi cada vez mais agravando. Me colocando num estado de tanto desânimo, de tanto desgosto. Eu comecei a criar tanta repulsa pelo lugar, pelo terreiro. O terreiro nem estava funcionando ainda, tá? Pensa só, eu aluguei o terreiro, estava montando o congá, eu estava montando a tronqueira, eu estava pintando as paredes, eu estava fazendo as coisas. Eu não tinha dinheiro também para pagar os caras para fazer. Então, naquele momento, eu estava ainda me virando para fazer as coisas. E aí, eu fazia uma coisa e 2 quebravam, fazia uma coisa e 2 quebravam. E isso aconteceu durante 6 meses. Pois bem, passou-se o tempo, quando chegou no final desse período de 6 meses, mais ou menos, eu já me vi esgotado. Eu cheguei num ponto que eu falei, eu não quero mais isso para mim. Eu me vi realmente desistindo completamente daquilo que o Exu dizia ser uma missão espiritual. Olha que coisa maluca, isso já aconteceu com você? Responde aí para você, já vou te perguntar, tá? Diante daquele monte de dificuldades, daquele monte de desafios, eu tinha ainda a minha vida pessoal para lidar, as minhas questões, a minha vida profissional, que exigia de mim também, porque eu estava abrindo uma agência, e exigia de mim também uma dedicação e um comprometimento, eu não conseguia nem fazer uma coisa e nem outra com excelência. E aí, naquele momento, eu só falei, eu não quero mais isso para mim. Eu me lembro do dia que eu saí do terreiro, do espaço que eu aluguei, tranquei a porta, fechei, e eu fiquei, juro para vocês, eu fiquei 3 meses sem pisar naquele lugar. 3 meses sem pisar naquele terreiro que eu aluguei e que o congá estava montado. O terreiro estava prestes a inaugurar. Eu fiquei 3 meses sem pisar lá. De 3 até mais, um pouco mais de tempo talvez. E aí, logo que eu fechei aquele portão, quando eu fechei o portão e eu saí e fui para casa, eu me lembro de eu estar diferente. Meu estado de espírito estar diferente. Eu já não era mais a mesma pessoa. Naquele dia, alguma coisa tinha mudado em mim. E eu voltei para casa alterado já. Eu voltei para casa com a minha cabeça atordoada, eu voltei para casa com estado de espírito negativo, eu voltei para casa abalado emocionalmente. Eu me lembro claramente que todas as dificuldades que aconteceram lá dentro do terreiro e que começaram a acontecer na minha vida também pessoal, fora do terreiro, começaram a acumular dentro de mim e fizeram da minha vida um caos. Eu entrei em um estado depressivo, deplorável. Um jovem de 24 anos, independente, que tinha que se virar, né, para viver, porque eu tinha o imóvel do terreiro para pagar, eu tinha o aluguel da casa que eu tinha acabado de alugar para pagar, eu tinha que me virar nesse meio do caminho. E aí, no final das contas, eu estava na cama, dias e dias na cama, sem conseguir fazer nada, sem conseguir levantar, tendo pesadelos, me sentindo perseguido, me sentindo desamparado, me sentindo influenciado negativamente. Olha que coisa maluca que começou a me acontecer.
Gente, estou falando isso no primeiro ano de nascimento do Casa de Lei. E aí eu comecei a questionar exatamente as coisas que todo mundo questiona. Cadê aquele Exu? Cadê aquele cara que mandou eu abrir o terreiro? Cadê aquela espiritualidade que falou que era para fazer? Cadê os guias? Cadê os orixás? Cadê? E eu comecei a desacreditar completamente. Completamente. Tudo que vocês podem imaginar, eu falei. Tudo que vocês podem imaginar, eu fiz. A guia do Exu na época, eu quebrei essa guia. As coisas eu abandonei de lado. Eu já não pisava mais no terreiro que eu tinha acabado de abrir. E aí eu já não fazia mais nada dentro de casa, eu existia, né? Eu simplesmente existia. Não ouvia sobre espiritualidade, não trabalhava em torno da espiritualidade, não cuidava da minha espiritualidade, eu não fazia nada relacionado à minha espiritualidade. E isso perdurou por meses, tá? Isso perdurou por meses. Isso se tornou uma rotina na minha vida. O estado emocional deplorável se tornou uma rotina. Eu comecei a me acostumar em estar mal. Eu comecei a me acostumar em ficar deprimido, eu passei a me acostumar em não sentir mais Deus dentro de mim, a não sentir mais os guias, a não rezar mais. Eu comecei a me acostumar a ver as imagens dos guias com teia de aranha, ver as coisas abandonadas. Eu comecei a me acostumar em ver tudo abandonado e distante de mim, porque para mim aquilo não existia mais. E gradativamente eu comecei a perceber que espiritualmente as coisas negativas começaram a ganhar força dentro da minha casa. Então eu começava a ver vultos, eu começava a ver a presença de espíritos, eu começava a sentir cheiros podres em alguns cômodos da casa, eu começava a notar que eu nunca estava sozinho em nenhum ambiente da casa. Eu começava a perceber que os meus sonhos, quando eu estava dormindo, os meus desdobramentos, era sempre de alguém que estava sendo perseguido. Eu sempre estava sendo perseguido, eu sempre corria, eu sempre estava desesperado. Sempre havia um estado desesperador dentro de mim. Tudo isso aconteceu num período de 6 meses aproximadamente. Tudo isso aconteceu num período de 6 meses. Quando eu saí daquele terreiro, fechei a porta e falei, eu não quero mais isso para mim. Aí você pode estar falando assim, Alan, mas isso aconteceu então porque você falou que você não queria mais a Umbanda? Não. Isso aconteceu porque talvez foi um teste de fé na minha vida, onde eu abandonei a minha fé, onde eu abri mão da minha fé, onde em algum momento da minha vida eu fraquejei diante de um teste de fé que na vida a gente tem. Eu vou colocar uma observação aqui, eu vou ativar os comentários para falar com vocês rapidinho. Diante da vida, muitas vezes, eu quero que vocês enchem de coração se isso está fazendo sentido para vocês, tá? Diante da vida, a gente é testado, muitas vezes. A gente é colocado diante de algumas circunstâncias, de alguns episódios, que vai nos fazer duvidar da existência de algo muito maior que nós. Vão nos colocar diante de situações que parece que a gente está sozinho, desamparado, vazio, completamente sem ninguém. Os guias, que são esses que se dizem sempre do nosso lado, sempre nos amparando, sempre por amor junto de nós, tem horas que a gente vai achar que eles não estão com a gente, em muitos momentos. E essa sensação, ela vai se reforçar gradativamente com o tempo. Com o tempo, a sensação de estar sozinho, ela se reforça, porque a gente vai se convencendo de que a gente realmente está sozinho. E a fé vai se diminuindo a ponto de você ver que aquilo não existia e você se convence, não, aquilo realmente não existe. E chega um ponto em que você não sabe mais o que te falta. Você não sente mais falta de Deus, você não sente mais falta dos guias, você não sente mais falta da espiritualidade, mas você também percebe que existe um buraco dentro de você. Ao longo da vida você vai percebendo que se isso acontece com você, você até pode não ter fé em Deus, nos guias e nos orixás, mas você percebe que um buraco existe dentro de você. Você ainda não sabe como preencher. E é exatamente o que naquele momento acontecia comigo. Naquele momento acontecia exatamente isso comigo. Eu me via exatamente sem fé, sozinho, desacreditado completamente da existência dos guias, mas ao mesmo tempo eu não via sentido na minha vida. E aí eu vou te falar uma coisa que é extremamente louca e radical aqui para vocês. Vou desativar os comentários por um instante. Por alguns momentos, os meus pensamentos eram aqueles que vocês já sabem de uma pessoa que está vivendo um processo depressivo profundo.
era como tirar a minha vida, era como desistir de tudo, era como abandonar essa existência. Era o pior possível, o pior que vocês podem imaginar. E muitas vezes eu esperava, diante desses pensamentos, uma voz lá no fundo dizer: ô filho, eu tô aqui, calma. Eu esperava alguma ação, eu esperava alguma coisa acontecer e no final das contas nada acontecia. E eu continuava vendo aquelas sombras, eu continuava me sentindo perseguido, eu continuava me sentindo pesado, eu continuava me sentindo tomado por forças ruins. E cadê a entidade, cadê os guias, cadê os orixás? E acabou para mim a história do Casa de Lei. 6 meses de existência do Casa de Lei, praticamente depois de eu sair da casa da minha mãe, depois de eu colocar o Casa de Lei de fato num espaço físico. O Casa de Lei já tinha aí 1 ano e 6 meses de existência, ele já estava praticamente fechando. E eu decidi então, naquele momento eu me vi praticamente no fim daquela história do Casa de Lei, mal começando ele. E aí eu vou contar para vocês o que acontece, né? E aí talvez é o grande impacto da minha vida, o grande impacto, a grande prova, o grande marco assim para mim. Houve uma noite em especial, na verdade aquela semana foi muito diferente, numa semana específica. Muitas coisas aconteceram naquela semana, muitas coisas. Sonhos, a minha irmã teve muitos sonhos comigo naquela semana também, e me contava sonhos que ela tinha, sem ela nem saber do que eu estava passando. Enfim, situações que eu vivia, sentia, eram muito particulares ali, que foram diferentes naquela semana. E aí teve um dia específico, que eu fui deitar por volta das 3 horas da manhã, eu sempre trabalhei muito até tarde da noite, eu fui deitar por volta das 3 horas da manhã. Eu fui deitar, e quando eu estava saindo do escritório, na casa, um dos quartos, eu tinha feito um escritório. E quando eu saí do quarto, eu me lembro de ter saído do quarto e ter visto um vulto se arrastando por mim, passando por baixo da minha perna, assim. Eu senti um calafrio absurdo, mas como eu já estava vivendo aquilo há meses, eu estava um pouco acostumado. Mas naquele dia me deu um pouco mais de medo, mais que o normal. E aí eu passei pelo corredor, cruzei a cozinha e entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, quando eu passei pela porta do meu quarto, atrás da porta do quarto, eu vi um vulto. Eu vi uma pessoa, na verdade, um homem. Eu vi um homem escondido. Eu vi uma pessoa e a sensação que eu tinha é que essa pessoa estava escondida. Eu estou contando em detalhes para você exatamente o que me aconteceu. Já contei essa história muitas vezes, através de muitos meios, né? E para muitas pessoas também. Talvez até você já saiba dessa história. Mas aí tinha uma pessoa atrás da porta escondida. Eu lembro de entrar no quarto, e na época, no quarto, eu não tinha cama. Então o colchão ficava no chão, né? Então eu lembro de ter deitado no chão. E aí eu deitei no chão e ignorei. Eu vi um vulto atrás da porta, mas eu ignorei. Passei pela porta. E aí eu deitei, me lembro de ter cobrido a cabeça assim também, para não ver, né? Passou, dormi. Quando eu acordo com a sensação desta pessoa que estava atrás da porta vindo me atacar com uma faca. Eu tive a percepção, como se fosse um sonho, de um homem sair atrás da porta do meu quarto e vir até o colchão no chão e enfiar uma faca nas minhas costas. Quando isso acontece, eu acordo gritando desesperadamente, nossa, gritando, maluco assim. Quando eu começo a gritar, eu acordo no grito, de frente com a porta do quarto onde eu dormia, tinha um altar que estava abandonado. Estava cheio de teia de aranha, estava todo sujo, empoeirado, tinha uma imagem de Oxalá, de São Jorge, de alguns guias, enfim, mas sem vela acesa, sem nada. Quando eu acordo gritando, esse congá, ele desaba. Gente, ele desaba. Ele cai e ele sai quebrando tudo. Assim, a imagem de Oxalá cai, quebra o aparador, quebra a imagem de Oxóssi, quebra a imagem de Ogum, quebra a imagem de Ansan que tinha. São meus orixás de cabeça. Quebra tudo, quebra as firmezas que tinha na época, quebra tudo o que tinha naquele momento. Destrói. Quando acontece aquele congá, destrói, o Exu das Matas se manifesta exatamente naquele instante no meu quarto. Me leva até a tronqueira, que também estava abandonada. Existia uma tronqueira na minha casa, uma casinha de Exu. Me leva até a tronqueira, pega uma caixinha de charuto, que já estava até meio oxidada, sabe quando fica meio branca assim? Pega um dos charutos, acende o charuto e naquele momento
me remete àquele nosso primeiro diálogo que nós tivemos nas matas, há cerca de 2 anos atrás. Olha que coisa maluca isso. Tá fazendo sentido para você? Você está conseguindo me ouvir? Está conseguindo me entender? Está conseguindo imaginar tudo que eu estou falando? Tô acompanhando o horário, que eu não posso passar muito do horário, senão o Instagram derruba a gente. Ele vai até a tronqueira, isso de madrugada. Isso aconteceu, talvez era umas 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, não sei. Ele vai até a tronqueira, pega o charuto, acende o charuto, devia ter uma caixa de fósforo, um isqueiro ali, e naquele momento, enquanto ele está fumando o charuto, a minha mente está voltando naquela experiência que ele me deu nas matas, onde ele passou 2 horas incorporado, me dando todas as diretrizes do Casa de Lei. E a parte mais impactante foi ali, para mim, quando ele disse: enquanto você não aceitar a sua vida espiritual como parte de você e não como algo de fora, enquanto você não entender que isso só se vive com amor, não irá gerar em você satisfação e prazer, vai ser um peso. E se for um peso, não vai acontecer. Eu deixei isso acontecer para você perceber que se você não amar, se você não quiser isso por desejo, por escolha, não vai dar certo. Isso que ele falou naquele dia, com as palavras dele, do jeito dele e muitas outras coisas mais, me criou os discursos que eu falo hoje para vocês. Desenvolveu os discursos que eu falo hoje. Esteja na Umbanda por amor. Vocês não me veem falar isso? Vou até ativar os comentários aqui, quero saber se vocês me ouvem falar isso. Esteja na Umbanda por amor. A Umbanda é um caminho de escolha e não de imposição. Vocês me ouvem falar essas coisas? Vocês percebem eu falar essas coisas para vocês? Eu sempre estou falando. Foi exatamente as palavras que ele disse para mim naquele dia. Naquele dia ele falou coisas que me impactaram muito e que fizeram tomar consciência de que enquanto eu não tomasse para mim o compromisso espiritual, enquanto eu não aceitasse aquilo como parte da minha vida e valorizasse aquilo para mim mesmo e não para os outros, enquanto eu não olhasse aquilo para a minha felicidade, para o meu bem-estar e visse maneiras de me encontrar ali dentro do caminho religioso, nunca faria sentido e nunca seria bom. Sempre seria doloroso, sempre seria sofrido, sempre seria desgastante. E aí, naquele momento eu digo, naquele momento o Casa de Lei renasce. A gente teve uma segunda conversa ali. E naquele momento o Casa de Lei renasce. Eu saí de lá, olha que coisa profunda isso, eu saí de lá, peguei a chave do imóvel, eu saí de lá e fui direto para o imóvel onde estava abandonado por meses. E eu olhei para aquele imóvel e só agradeci. Eu bati cabeça no chão daquele ambiente, né, daquele local, com o congá montado, com o piso levantado, enfim. Eu bati cabeça naquele congá e eu só pude agradecer, assim, pela Umbanda ter me chamado e me dado a oportunidade de me encontrar. Porque, na verdade, o que a Umbanda fez foi exatamente isso. A Umbanda me fez me encontrar. E a partir disso, e olha que coisa que você talvez se identifique também. A partir disso, a gente pode se questionar. O que a gente faz, o que a gente vive, nos faz feliz e nos faz bem. A partir disso, o Exu me trouxe uma lição valiosa. As escolhas que você faz na vida, os caminhos que você é direcionado, para onde você se deixa levar, é para onde você quer estar. O que você está fazendo, o que você está vivendo, o caminho que você está percorrendo, é exatamente o que você quer, faz sentido para você, preenche a tua alma, o teu coração, senão, não vai te fazer feliz, vai te fazer sofrer, vai te deixar instável e se houver espiritualidade negativa para te pegar, vai te pegar. Se houver demanda, vai te derrubar. Porque se o seu coração não estiver em paz, se você não estiver feliz, se você não estiver realizado, não adianta. Não adianta. Você precisa estar completo para a luz poder tomar conta da tua vida. Para as coisas acontecerem grandemente. E ali o Exu das Matas me ensinou essa grande lição. E aí eu percebi, com a convivência com ele, a partir dali também a nossa convivência ficou muito mais profunda também. Porque eu passei a ouvir ele muito mais também.
Eu passei a entender o papel dele na minha vida. Eu passei a entender o papel de Exu na minha vida. Eu passei a perceber o quanto ele estava presente no meu caminho, né? E aí eu preciso voltar um pouco no tempo para contar algumas outras particularidades para vocês. Por exemplo, eu moro sozinho, sempre morei sozinho, moro sozinho desde os 13 anos de idade. Trabalho desde os 13 anos, trabalhava em 2 empregos quando eu tinha 13 anos de idade. Passei por alguns altos e baixos na minha vida muito complexos. Uma criança de 13 anos de idade, morar sozinho, num cortiço, né, trabalhar em 2 empregos é muito complexo. E conhecendo hoje o Exu, a sua energia, a sua presença, o seu impacto na minha vida, eu percebo que quando eu estava com 13 anos de idade e eu me vi sozinho e desamparado, ele estava lá. Olha que coisa louca. Ele estava lá em muitos momentos que eu me vi desamparado. Em momentos que eu me vi completamente sozinho. Quando criança, quando adolescente, em desafios, em sensação de abandono, em sensação de desamparo. Eu me vi muitas vezes sozinho em carne, mas preenchido em alma. Olha como que é isso pra gente. E aí quando alguém fala pra você assim, ó, Exu destrói a vida das pessoas. Exu acaba com as famílias. Exu tira tudo de você. Espera aí. Essa pessoa não conhece Exu. Essa pessoa não conhece Exu. Essa pessoa não sabe de fato o que Exu é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Porque se fosse capaz, teria já recebido e aceitado Exu na sua vida. E Exu é um fragmento da vontade, da manifestação de Deus. Olha só, aqui a gente não coloca Exu acima de Deus. A gente coloca Exu como um agente do destino. Como uma peça fundamental do nosso destino, do nosso caminho. Ele sendo aquele que vai nos auxiliar no processo de evolução e de transformação. Uma coisa para todos vocês que estão aqui comigo, eu quero te lembrar de uma coisa. No final da live a gente tem um desafio, tá? Eu quero que vocês fiquem até o final comigo. A gente tem mais 12 minutos de live, fica até o final comigo que a gente tem um desafio para fazer juntos, tá? Todo final de live a gente tem um desafio. Eu já vou adiantar para vocês a live de amanhã. A live de amanhã, a temática da live de amanhã, eu trago um convidado, eu trago o Zarcel, que é um sacerdote da tradição iorubá, para falar sobre o Orixá Exu. Então ele vai trazer aqui todo o seu conhecimento sobre a divindade Exu, no culto iorubá, e vocês vão ver que incrível é as virtudes, as qualidades, as características de Exu na sua essência, na sua natureza, sem essa personificação maligna que foi criado para nós. Exu só faz o bem, Exu só transforma as pessoas em coisas boas. Exu só nos leva a melhor experiência. Aí, voltando lá para o comecinho do nosso bate-papo, lembra quando eu falei para você que o Exu está nos desafios da nossa vida? Que Exu está exatamente nas encruzilhadas onde a gente se vê sem saída, onde a gente se vê perdido. Encruzilhada é quando os caminhos se cruzam, é quando os caminhos se entrelaçam. Quando você se vê em uma encruzilhada onde você se vê perdido, sem saber para onde ir, Exu está exatamente ali com você. É exatamente ali que você tem que fechar os olhos e falar, Exu, eu sei que você está aqui agora. Se eu estou em uma encruzilhada é porque você está aqui. Tá, então me ajuda. Para onde eu vou? E se você souber ouvir de fato a voz do seu coração, se você souber ouvir de fato os impulsos que a tua alma te leva, você não seguirá um caminho errado. Você sempre vai seguir um caminho que vai te levar ao crescimento. Não necessariamente um caminho fácil. E não, o caminho do sucesso não é um caminho necessariamente fácil. Não é um caminho necessariamente sem desafios. O caminho que te leva ao sucesso, às realizações e à felicidade não é um caminho sem dor. Pega isso para você. O caminho, muitas vezes, ele é doloroso. Ele é desafiador. Ele é sofrido. Por quê? Porque os desafios nos transformam. Se eu não tivesse, talvez, com 13 anos de idade, ido morar sozinho, precisado trabalhar em 2 empregos, num lava rápido e de ajudante geral, numa farmácia, se eu não tivesse passado por todas as coisas que eu passei no ambiente familiar e sofrido algumas coisas que eu sofri, quando eu me vi com 23, 24 anos, com a necessidade de abrir um terreiro sozinho, eu não teria sido capaz. E hoje, com 35 anos de idade, eu posso olhar para trás e falar, cara, é incrível como tudo aconteceu perfeitamente. Porque nada teria dado certo se não fosse assim. Nada teria dado certo. Entende? Então, o que está acontecendo com você hoje, sem dúvida nenhuma, confia.
Porque a espiritualidade, ela está te transformando, está transformando a tua vida, ela está montando o caminho que você vai percorrer no futuro. Mas você precisa ter consciência disso. Você precisa saber que as escolhas que você faz, elas vão te levar para um lugar melhor, mas você precisa saber das consequências das suas escolhas também. Seja justo, seja honesto, seja verdadeiro com você e com as pessoas à sua volta. Exu está ali o tempo todo. Exu nunca desampara, Exu nunca abandona, Exu nunca deixa sozinho. Exu sempre está ali com você. E no final das contas, em nenhuma ocasião, Exu trouxe negatividade para a tua vida. Exu só trouxe transformação, mesmo diante dos desafios que vieram junto no caminho. Exu sempre trouxe coisas grandes para você. Fez sentido? Está fazendo sentido? Comenta aí com um coraçãozinho. Eu quero subir uns coraçãozinhos vermelho, preto aí. Deixa eu ver os coraçãozinhos subindo antes da gente ir para a conclusão da nossa live de hoje. Mais de 2.100 pessoas hoje aqui comigo. Vocês são malucos, né? Ficar quase meia-noite, sem dormir. Muito bem, estou vendo aqui uns corações. Fico até meio ofegante para falar. É difícil falar da gente, né? É difícil falar da nossa história, é difícil falar das coisas que acontecem com a gente, porque até hoje isso, de fato, mexe muito comigo. E ser grato a todas as coisas, entender que todas as etapas elas são fundamentais, são transformadoras e nenhuma delas é em vão, nenhum aprendizado é em vão. Então, eu quero deixar para você uma coisa assim. Você não foi chamado para a Umbanda enquanto religião, se você se sente afinizado com ela, se você se sente conectado com ela enquanto religião, à toa. Você não tem ao seu lado um Exu, uma pombogira, à toa. Você não tem uma entidade dessas do seu lado para você simplesmente ir para o terreiro espiritar. Você não tem uma entidade dessa simplesmente para você acender charuto e ficar publicando na internet salve seu tranca-ruas e salve seu marabô. Não é para você ficar se gabando que você incorpora X ou Y. Você tem ao seu lado essas entidades porque o seu destino precisa desse tipo de companhia, porque senão você não aguenta. Porque o seu caminho precisa desse suporte. Você tem esses espíritos do seu lado, independente da religião, independente de Umbanda, independente de mediunidade, independente de terreiro. Exu está aí com você, mesmo que você não faça parte de nenhum terreiro. Exu está aí com você, mesmo que você não faça parte de nenhuma casa, ou mesmo que você nem seja mais da Umbanda. Sabe o que eu percebi? Eu conheci a Umbanda com 16 anos de idade. Eu percebi que, muito antes de conhecer a Umbanda, o Exu já esteve comigo, em muitos momentos. E sabe o que eu percebi também? Sabe aquela fase que eu me vi totalmente tomado por forças negativas, abandonando o terreiro, me afastando completamente dessa missão espiritual? Então, naquele momento, o Exu estava lá o tempo todo, e essa era a sensação que hoje eu tenho. Que no final das contas, não são eles que nos abandonam, é a gente que se afasta deles. A gente deixa de acreditar, a gente deixa de confiar, a gente deixa de se conectar. No final, somos nós que nos afastamos da nossa espiritualidade, nunca eles de nós. Os guias nunca nos abandonam, somos nós que os abandonamos. Mas eles continuam ali por amor. E quando eu estava pronto, na ocasião, quando eu acordei, o Exu estava ali, de braços abertos, e disse: filho, lembra da nossa conversa? Então, vamos retomar a nossa conversa. E cá estamos nós, 10 anos depois, falando com vocês sobre Exu. Tendo lançado o livro sobre Exu, lançando agora o livro sobre Pombogira, e sendo um defensor assíduo dessa linhagem, dessas falanges, desse mistério divino aqui, que eu faço questão de reforçar sempre. Por fim, o desafio de hoje, eu quero a participação de todos vocês, sem exceção, tá? A gente tem um desafio, lembrando, toda live a gente tem um desafio, tá? A gente sempre tem um desafio. E eu me lembro que o desafio de hoje tem uma história, tem um porquê desse desafio. Eu me lembro que quando eu comecei a me relacionar com o Exu, as pessoas diziam assim para mim:
Quando eu comecei a ter Exu muito por perto, quando eu comecei a me conectar com Exu, as pessoas diziam assim, cuidado com Exu, porque Exu é perigoso, não pode firmar Exu dentro de casa, não pode falar muito de Exu dentro de casa, ou não pode nem cantar pontos de Exu dentro de casa, né? Olha que absurdo. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita afinidade, muita conexão com essa força. Então eu quero te convidar para um desafio que eu vou fazer junto com vocês. Quebrando totalmente os paradigmas, quebrando totalmente essa crença. Eu já venho incentivando vocês a afirmar Exu, eu venho incentivando vocês a trazer Exu para a vida de vocês. Nós estamos juntos nesse momento, falando de Exu, próximo da meia-noite, né, horário nobre de Exu, onde a força está mais latente. Mas eu vou pedir uma coisa, vamos fazer o seguinte. O desafio de hoje é o seguinte. Você vai no Story, no Instagram, você vai ligar na internet um ponto de Exu, colocar no YouTube, no Spotify, colocar um ponto de Exu para tocar e você vai filmar no Story, ouvindo esse ponto dentro da sua casa, tá? Você filma esse ponto, você ouvindo esse ponto e me marca, Alain Barbieri Oficial, que eu vou repostar todas as pessoas que me marcarem, mostrando que Exu pode sim entrar na nossa casa, que a força de Exu é muito bem-vinda sim dentro do nosso lar. Liga o ponto, conecta, aí me marca no Instagram para eu poder repostar, tá? Esse é o desafio de hoje, vamos fazer isso juntos. Tá? Todos os dias um desafio juntos para a gente se conectar a essa força. Eu te espero na live de amanhã, às 11 horas da noite, aqui no Instagram. Vai ser muito especial. Amanhã tem uma aula sobre o Orixá Exu, a divindade Nagô e Yorubá. Você não pode perder de jeito nenhum, tá? Eu sei que a gente já está acostumado a ouvir pontos de Exu em casa, mas vamos filmar no Instagram, no Story, vamos me marcar? Faz isso, me marca, só para você se conectar a esse desafio também, tá bom? Vamos fazer isso aí. Se você quiser cantar o ponto, canta também. Fica a seu critério. Cantar, tocar ou colocar para tocar e filma. Mas me marca. Combinado? Gente, um grande beijo para vocês. Muito boa noite. Que Exu nos abençoe e nos ilumine sempre. Caminhos abertos, muita prosperidade e abundância. E que a gente seja capaz de ouvir os conselhos de Exu, que estão sempre pulsando dentro da gente. Às vezes a gente só não é capaz de entender, mas ele sempre está falando aí. Muito boa noite a vocês. Até amanhã, às 11 horas da noite, aqui no meu Instagram. Um abraço.